Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Meias Verdades, e hoje a gente vai falar sobre farsas globais. Eu fiz um vídeo anterior, um vídeo introdutório sobre esse assunto, em que eu falei que iria apontar para vocês as três grandes farsas globais, uma relativa ao passado, outra relativa ao presente e também ao futuro, ok? Vamos começar hoje com a grande farsa global do passado. Qual é? Façam as suas apostas. É a ida do homem à Lua. Gente, isso é uma grande farsa, tá? Nunca o homem foi à Lua, tá? Vou explicar para vocês numa série de vídeos de forma detalhada, tá? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, a gente tem que falar sobre conspiração. Todas as farsas, elas estão vinculadas necessariamente à conspiração, tá ok? Mas as conspirações, que são justamente grupo de pessoas que têm noção do que está ocorrendo e eles querem falsear a verdade, são pessoas que são da área tecnológica, da área política, da área econômica, de várias áreas que querem manipular, tá? Isso aí, porque eles veem que pode dar muito ruim para eles, pode acontecer um grande problema, então eles vão conspirar para evitar danos a eles, de forma econômica, financeira, política, criminal, sobre vários aspectos, ok? Então é dessa forma. Então, só que o seguinte, nem toda farsa, nem toda conspiração, ela ocorre em todo o processo, tá? Vamos supor, na ida do homem à Lua, ela não ocorreu desde o início, vamos fazer uma conspiração, uma mentira de que o homem foi à Lua e começaram a planejar e olha, já sei que o homem nunca vai ir à Lua, mas vamos mentir desde o início. Não, não é dessa forma. Eles inicialmente acreditaram que o homem iria à Lua, tá? Ou iria mandar uma espaçonave para Marte, ou isso, aquilo, Então, eles entraram realmente crendo que isso iria acontecer, que eles iam atingir esse objetivo. Só que no meio do caminho, na verdade, no final do caminho, né, eles viram que isso não ia ocorrer. E aí começaram a mentir porque envolvia muito dinheiro, muito prestígio político, tá ok? Vários outros motivos que eu vou explicar para vocês nessa série de vídeos, tá bom? Então é basicamente isso. Então, conspiração não ocorre de uma forma toda planejada, sistemática. Ela ocorre no fim, num desespero que vê que não está acontecendo, e a quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa conspiração não são muitas, não são milhões de pessoas, e muito menos milhares de pessoas que estão ali na NASA, apertando parafuso, mexendo com fio, filmando aqui e acolá. Não é a peãozada, nem aqueles engenheiros ali, alguns cientistas, eles não têm a visão do todo, eles estão trabalhando naquele projeto do foguete, do satélite, entendeu? Cada um está envolvido em determinado ponto. Então, ele não tem a visão do todo. Quem tem a visão do todo é justamente quem está contratando e está comandando tudo, entendeu? Que realmente ele começa a ver que o negócio pode não dar certo. Aí ele começa a conspirar. Então, é dessa forma que você tem que entender. Falando isso, então vamos lá ao que importa. O tema de hoje qual é? Por que os russos não pisaram na Lua, minha gente? Por quê? Vou responder para vocês a partir de agora. Gente, é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses, americanos e russos ganharam a guerra contra os italianos, né, fascistas, os japoneses kamikazes e os alemães nazistas, eles pegaram os engenheiros e cientistas desses países, principalmente na Alemanha nazista,
e pegaram e levaram para os seus respectivos países, principalmente os Estados Unidos e a Rússia, ou União Soviética, ok? E esses caras eram muito bons, os alemães eram ótimos cientistas, ok? E os Estados Unidos simplesmente pegou quem? O inventor do foguete, que é Wernher von Braun, um engenheiro, cientista nazista. Então, ele levou lá para os Estados Unidos com uma série de outros cientistas. E a Rússia, então, não ficou atrás. Ela levou muitos e muitos cientistas para a Rússia para desenvolver o quê? Programas de foguetes, de satélites, lançamentos nessa área espacial, tá? E entre outras. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, lá já na década de 50, os Estados Unidos e a Rússia entraram em Guerra Fria, tá? Uma disputa entre eles para ver qual deles iria dominar o mundo, já que esses dois países tinham ideologias totalmente opostas. A União Soviética era um país socialista com um sistema econômico comunista, enquanto que os Estados Unidos era um país de ideologia liberal com um sistema econômico capitalista. Então, era basicamente isso, ok? E aí houve esse conflito, começaram a desenvolver armas e tudo mais, equipamentos militares, né? E surgiu a tal, com o uso desses cientistas, eles começaram a querer desenvolver foguetes, isso, aquilo. E aí, o que eles fizeram? Começaram a fazer a tal da corrida espacial. Tá? O que vem a ser a corrida espacial, gente? É aquela corrida que quem iria conquistar primeiro o espaço, se seria os americanos ou os russos, tá? Então, houve essa disputa, como se fosse uma Olimpíada. Então, basicamente foi isso, tá ok? Uma Olimpíada desses dois países de uma forma militar e tecnológica e espacial, ok? Então, começou aí. Então, a guerra espacial, a corrida espacial, gente, começou em 1955 e parece que acabou em 1975. Então, ela durou 20 anos, correto? Então, vamos lá. Então, vamos falar agora de forma detalhada sobre a corrida espacial. Ela começou, o primeiro evento que teve efeito foi o lançamento do primeiro objeto artificial feito pelo homem, né? Que foi o satélite Sputnik 1, que foi lançado no dia 4 de outubro de 1957. Então, quem começou ganhando foi os soviéticos. Os americanos só conseguiram lançar o seu primeiro satélite, o Explorer 1, só em 1º de fevereiro de 1958. Ok? A segunda batalha dessa corrida espacial foi qual? Mandar o primeiro animal, o primeiro ser vivo para o espaço. Tá? E claro que, evidentemente, que eles não iam mandar uma pessoa, e sim um animal. Tá? Então, os russos mandaram quem? A cadela Laika, ok? Que foi mandada para o espaço, né, para um voo orbital em 3 de novembro de 1957, ok? E os americanos só conseguiram mandar um animal para o espaço em 4 de dezembro de 1959, que foi um macaco chamado Sam, né? Ou seja, devia ser já um título aí do tio Sam, né? Então, foi o Sam, ok? A partir daí, gente, foi criada a NASA pelos americanos, em 1958. E adivinha quem foi um dos cofundadores da NASA? Wernher von Braun, aquele
cientista nazista, que foi o inventor do foguete. Simples assim. Não só ele, mas vários outros engenheiros nazistas fundaram a NASA. Olha só como o pessoal anda junto. Isso não só nos Estados Unidos, como lá na Rússia. Ok? Também usaram muitos cientistas nazistas. E qual que foi o outro grande evento, né? Outra grande conquista dessa corrida espacial, tá? A principal, inclusive, foi justamente o envio do primeiro homem ao espaço. Quem conseguiu isso? Adivinha? Foram os americanos ou os russos? Foram os russos, gente. Novamente, pela terceira vez, eles ganharam dos americanos. Quem foi o primeiro homem que fez um voo orbital no nosso espaço? Foi Yuri Gagarin, tá? Por meio da espaçonave, né? Vostok 1, tá? Isso ocorreu em 12 de abril de 1961, tá? E quando é que os americanos conseguiram fazer esse mesmo feito? Foi só em 20 de fevereiro de 1962. Ou seja, quem foi esse americano que fez isso? John Glenn, que conseguiu fazer o primeiro voo orbital, tá? Ou seja, praticamente um ano depois. Mas dizem também que teve um outro voo importante, só que foi suborbital, que foi feito por Alan Shepard, tá? Um americano que fez esse voo, só que era um voo que não era orbital, era suborbital. Então, era mais baixo, mais simples, tá bom? Bom, vamos falar sobre outra parte importante aí, para vocês entenderem o contexto histórico. É que o presidente dos Estados Unidos, vendo que os Estados Unidos estava perdendo de lavada para os soviéticos, ou seja, estavam ficando desmoralizados perante a opinião pública americana e mundial, né? Já que eles perderam as três disputas com os soviéticos, que foi o lançamento do Sputnik 1, da cadela laica e do cosmonauta Yuri Gagarin. Então, eles, perdemos tudo, então a gente já era. Mas aí, o que o John Kennedy fez? Olha, então vamos lançar um outro desafio nessa corrida espacial. E qual que foi? Ida ao Sol? Não, porque ninguém consegue chegar ao Sol, senão vai derreter no meio do caminho. E a estrela é uma coisa tão distante que ele levaria séculos e séculos. Então, impossível. Ninguém conseguiria sobreviver. Ida ao planeta, então, é uma coisa totalmente fantástica, quer dizer, é uma coisa assim que não daria para conceber, né? Num sentido que sim, que é uma coisa totalmente imprevisível. O que ele falou, então? Ida o homem à Lua, porque é justamente o astro celestial mais próximo da Terra, tanto que ele é o satélite natural do nosso planeta. Ok? E aí o que acontece? Vamos aí para esse astro, né? Esse satélite natural. Então ele traçou. E aí o que o John Kennedy falou em 12 de setembro de 1962, lá na Universidade de Rice, que fica em Houston, lá no Texas, nos Estados Unidos. Nós escolhemos ir para a Lua. Então, é isso que ele falou. Aí ele reforçou, nós escolhemos ir para a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Ou seja, mexendo com os brios dos americanos. Não é porque é fácil,
vamos pegar uma coisa mais difícil, porque tudo isso que os russos fizeram, a gente já fez também. Só que era muito mais fácil do que o homem ir à Lua. Então, ele fez essa aposta aí, mexendo com os brios dos americanos. Aí o pessoal, opa, não, então vamos lá. Isso em 62. Então, pessoal, não, vamos lá. E aí, os americanos entraram de cabeça nessa história. Tanto que houve muito investimento, muito imposto cobrado dos americanos para conseguir fazer esse feito aí, ok? Então, vamos lá, gente. Para os finalmente. Aonde que ocorreu a farsa? Gente, ir à Lua é um astro que está a 384 mil quilômetros da Terra, segundo os astrônomos. Ou seja, está muito distante. Para você comprovar, você que eu digo, qualquer um, comprovar que alguém foi em um determinado lugar, tem que ter uma outra pessoa que tenha ido também para comprovar que ela foi. Correto? Senão vai ficar só no papo, tá? Vamos supor que o americano falou que foi em determinado lugar da Antártida. Para a gente ter prova que ele foi, precisa ter uma testemunha comprovando, filmando, fazendo todos os tipos de procedimentos, comprovando que aquilo ocorreu. Porque senão não tem validade nenhuma. Então, como os russos, que nunca falaram que foram à Lua, que pisaram na Lua, eles nunca conseguiram filmar os americanos indo à Lua, então a comprovação não é possível de dizer que os americanos foram. Então, esse é o primeiro aspecto. Que depois eu vou dar um ponto, né? Eu vou dar um desfecho. Mas o seguinte, vamos lá analisar. Se os russos, nas 3 principais etapas da corrida espacial, que é justamente ter mandado o primeiro satélite para o espaço, que foi o Sputnik 1, depois ter mandado o primeiro ser vivo, que foi a Laika, e depois ter mandado o primeiro homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin. Gente, eles ganharam todas. Como que eles iam perder essa outra disputa criada pelos americanos, ou seja, pelo John Kennedy, né, na verdade? Nem foi pela NASA, foi pelo próprio presidente americano. Tá? Evidentemente que ele poderia falar que ir para a estrela ninguém ia conseguir, nem no Sol, nem isso, aquilo. Mas ele colocou um desafio. Se os russos sempre ganharam, por que eles não conseguiriam ganhar essa disputa? Primeiro ponto. Então, não tem muita lógica, né? Porque essa agora eles não iriam conseguir chegar primeiro que os americanos. Primeiro ponto. Tá. Mas isso não é uma questão tão lógica. Pode ser que, eventualmente, os americanos poderiam chegar primeiro que eles, tá? Mas tudo bem. Mas toda vez que os russos chegaram primeiro, os americanos chegaram logo em seguida, tá? Demorou alguns meses, anos, mas chegaram e conseguiram conquistar todos esses desafios, ok? Mandou a Explorer primeiro, número 1, né? Que é o satélite americano, depois mandou o Macaco Sun para o espaço, depois mandou John Glenn para fazer o voo orbital no espaço. Então, eles conseguiram também, só que depois. Então, os russos também poderiam, em vez de conseguir ser o primeiro na ida do homem à Lua, poderiam ter conquistado isso posteriormente. 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos depois. Mas chegariam também a pisar na Lua. Por quê?
Qual é o impeditivo disso? Qual é a tecnologia que eles não dominavam? Mas aí eu vou pôr um argumento para pôr uma pá de cal nessa história. Pô, se agora, até hoje, os russos dizem que não têm condições de chegar à Lua, eles não têm condições, ou seja, 50 anos depois que os americanos disseram que foram à Lua, os russos, que têm uma tecnologia muito superior atualmente do que aquela que os americanos tinham na época, em 1969, ou seja, um celular hoje, um computadorzinho básico, tem mais tecnologia do que todo aquele computador da NASA, que era um armário gigantesco, faz a operação muito mais rápido. Combustível, foguetes e tudo mais é muito mais desenvolvido hoje pelos russos e americanos, até pelos americanos. Como é que os russos não conseguiram ainda ir à Lua? Não tem explicação nenhuma, nem tecnológica. Não tem de forma nenhuma. Não tem como falar por que os americanos, os russos ainda não chegaram à Lua. A única explicação é porque a ida do homem à Lua é uma farsa. E os russos, por que pareça, parece que tem mais ética do que os americanos quanto a esse ponto. Eles são talvez incapazes de mentir, por incrível que pareça. Ok? Então, a explicação é essa. Que é uma farsa, não resta a menor dúvida. Não é possível que os russos não tenham conseguido chegar, depois de 50 anos, com toda essa tecnologia, que no mínimo é umas 30 vezes melhor do que a que existia na década de 60 ou de 70, como queira, e até hoje não conseguiram chegar à Lua. Isso não parece nada crível, correto? Então é basicamente isso, gente. Esse é o primeiro vídeo sobre essa série das farsas globais, ok? Muito obrigado e até a próxima.